E aí, pessoal? Bom dia a todos. Vamos fazer a correção da lista de exercícios que eu tinha deixado na aula passada, certo? Não tive tempo ainda de corrigir todas as atividades que me enviaram, mas eu vou fazer um vídeo analisando as respostas que vocês me enviaram, uma videoaula, e vou postar no sábado, certo? Então, sempre que eu mandar uma lista de exercícios para vocês, eu vou ficar fazendo essa correção e enviando de volta, dando sugestões aí do que pode ser melhorado, do que eu ver assim que talvez seja algum erro no código. Eu envio esse feedback de volta para vocês, vou ficar enviando todo sábado, vai ser um videozinho auxiliar para vocês verificarem onde foi que erraram e o que é que pode ser melhorado. Eu vou postar agora a correção, né? Vou passar a correção para vocês. Já está disponível naquele mesmo link que já tem lá no Google Classroom, na sala de aula, o código com essa correção, certo? Então vamos lá. Primeira questão, pedi para escrever um programa que contém uma função que receba dois números digitados pelo usuário e retorne a soma desses números. Então está aqui, eu criei dois blocos diferentes de código, né, para responder a questão. Em um bloco de código, o bloco é essa caixinha, né? Em um bloco eu coloquei as funções, no outro bloco eu coloquei só a chamada das funções, né? Pedi para o usuário digitar os números e coloquei a chamada da função. Então eu criei quatro funções para realizar as operações básicas. Então def soma vai receber dois números como parâmetro e vai retornar a soma desses números. Só isso, certo? Basta apenas isso. Se eu quisesse, eu poderia ter colocado aqui dentro, para ao invés dela retornar, para ela já imprimir o resultado dessa soma, certo? Fica a critério, dependendo do que você quer que o programa faça. Então, eu coloquei para ele retornar a soma do número 1 e do número 2, e lá na chamada da função eu coloquei para imprimir, certo? Então, a mesma coisa para as outras, subtração recebe dois números, retorna no 1 menos no 2. Multiplicação, recebe dois números, retorna a multiplicação de no 1 vezes no 2. E divisão, recebe dois números, retorna a divisão de no 1 por no 2. Aqui, esse programa ele pode ser melhorado. O que é que a gente pode acrescentar aqui? Por exemplo, fazer a verificação da divisão por zero. Já tem um exemplo lá para cima, nesses códigos anteriores aqui, que a gente fez isso com o tratamento de exceções, certo? Então, vocês podem conferir. É só subir o código aqui que vocês vão encontrar o tratamento de exceção para divisão por zero. Então, seria legal colocar aqui, para caso o usuário tente fazer uma divisão por zero, ele acuse aí que aquela divisão não pode ser realizada, certo? Então, vamos lá, continuando. Depois que eu fiz a declaração das funções, o próximo passo é chamar as funções, né? Então, eu vou pedir primeiro para o usuário digitar os dois números. Criei aqui duas variáveis, número 1 e número 2. Pedir para o usuário digitar. O input, como a gente já estudou anteriormente, né? O input ele sempre retorna string. Então, eu fiz logo a conversão para valor inteiro, certo? Se você quiser trabalhar com float, bastava colocar aqui o float, certo? Para evitar problemas lá. Então, você pode botar int, pode botar float, depende do tipo de número que você for trabalhar. E, em seguida, fiz a chamada das funções, né? Chamei diretamente dentro do print, já. Então, apenas coloquei aqui print, resultado da soma é... E aí eu concatenei. Para concatenar, usando mais, eu tenho que colocar o str, certo? Por quê? Porque a função soma, ela está somando dois inteiros e ela vai retornar um inteiro, certo? Então, para concatenar, eu tenho que pegar o texto e somar com uma string. Então, eu estou pegando o resultado disso aqui, convertendo para string, para caractere, e concatenando aqui no resultado, certo? Mesma coisa para os outros, subtração, multiplicação e divisão. Chama a função, passando os dois números que foram digitados, número 1 e número 2, e ele vai exibir o resultado. Então, aqui eu fiz o exemplo. Digite o primeiro número, coloquei 5. Digite o segundo número, 3. Aí ele botou, o resultado da soma é 8, o resultado da subtração é 2, o resultado da multiplicação é 15, e o resultado da divisão é 1.666, deu uma dízima aí, certo? Então, bem simples de resolver, né? Algumas pessoas estavam tendo dificuldade, mas basta que pratique um pouco aí que dá para resolver de boa essa questão.
certo? Se tiver ficado alguma dúvida em relação a essa questão, postem nos comentários aí da aula. Segunda questão. Desenvolva um programa que receba o valor de um produto e a taxa de imposto em porcentagem cobrada sobre sua venda. Em seguida, crie uma função que calcule o valor do produto somado com o imposto e imprima o valor total que será pago pelo usuário. Então, eu peguei aqui duas variáveis que eu vou receber do usuário, que é o valor do produto, está aqui, e o valor do imposto que ele paga sobre esse produto. Todo produto que a gente compra tem uma carga tributária muito grande em cima, né? Uma carga de impostos muito grande em cima. Por exemplo, se você for comprar um carro, mais ou menos 50% do valor desse carro é só imposto aqui no Brasil. Então, em tudo, se você for comprar um pacote de biscoito, tem um monte de imposto em cima dele. Se você vai abastecer a moto, na gasolina tem um monte de imposto em cima dela. Então, em tudo tem imposto. E aí a ideia aqui era só você pegar o valor do produto e o valor do imposto que é cobrado em cima dele e dar o valor total, né? Então, eu fiz aqui, VP recebe o valor do produto, INPE recebe o valor do imposto, certo? Então, mesma coisa, né? Digite o valor do produto, coloquei aqui inteiro, mas se você quiser trabalhar com ponto flutuante, você pode colocar double, certo? Então, int, digite o valor do produto, input, vai retornar string, a gente vai converter para inteiro e vai guardar dentro da variável VP. Em seguida, a gente tem aqui embaixo, digite o valor do imposto, mesma coisa. E aí coloquei para imprimir, né? Mesma coisa que eu tinha feito antes. Na impressão, eu já estou chamando a função valor total. Então, valor do produto com imposto, mais, mesma coisa lá da outra, eu preciso colocar o str aqui, porque eu vou converter de inteiro para string, para poder concatenar aqui a resposta, certo? E aí, valor total recebe como parâmetro dois valores, né? Que é o preço e o imposto. Então, eu estou passando aqui para lá o VP e o INPE que eu digitei aqui. Na função valor total, recebe o preço e o imposto como parâmetro. O valor do produto vai receber, né? Igual preço, que é o preço do produto, mais o preço vezes o imposto dividido por 100, certo? Então, se o imposto for de 20%, quanto é que vai dar 20 dividido por 100? Vai dar 0,2. 0,2 vezes o preço, mais o preço vai dar o valor total do produto. Então, por exemplo, digite o valor do produto. O produto custa R$100. Digite o valor do imposto. O imposto é 20% sobre o produto. Então, o valor do produto com imposto vai ser 120, certo? Bem tranquilo também a questão, bastava que vocês soubessem como fazer esse cálculozinho da porcentagem, certo? Então, isso aqui, inclusive, é algo que muito provavelmente vai ter alguma questãozinha no Enem para vocês, certo? Então, vocês precisam aprender a fazer cálculo de porcentagem, juros simples, juros composto. Muito provavelmente vai ter questão sobre isso na prova de matemática de vocês no Enem. E matemática é um peso para quase todas as áreas, pessoal. Então, se dediquem bastante aí a estudar essa disciplina, certo? Continuando. Terceira questão. Escreva uma função que receba uma lista de números e retorne verdadeiro se a lista estiver ordenada e falso se a lista estiver desordenada, certo? Essa aqui também dava para fazer de maneira bem simples, bastava que você conhecesse as funções, né? Então, criei uma lista aqui de números. Eu criei automático apenas para poupar tempo. Eu poderia colocar para o usuário ficar digitando e inserindo os valores nessa lista, certo? Mas criei aqui de maneira automática. Coloquei aqui, tem 4 valores, 25, 32, 45 e 75. Nesse primeiro caso aqui, ela está ordenada. Então, como que funciona a nossa funçãozinha está ordenada? Ela recebe a lista como parâmetro, certo? Então, em seguida, lista ordenada vai receber sorted lista. O que é que esse sorted lista vai fazer? Ele vai ordenar a minha lista e vai guardar dentro de lista ordenada, certo? Em seguida, eu faço uma verificação. Eu verifico se lista, que é o valor que eu recebi como parâmetro, que é essa listazinha aqui, é igual, né? Igual à lista ordenada. Verifique se as duas listas estão iguais. Ele vai verificar de elemento por elemento. Se algum elemento estiver na posição diferente, ele já vai retornar false para mim, certo? Se as listas estiverem exatamente iguais, ele vai retornar true. Então, nesse primeiro caso aqui,
25, 32, 45, 75. Essa lista está ordenada. Quando ele chamar aqui a função print está ordenada, passando a lista como parâmetro, ele vai pegar a minha lista que eu passei, vai ordenar ela, vai guardar aqui dentro, e aí quando fizer a verificação, ele vai verificar que as duas listas são iguais. Todos os elementos estão na mesma posição. Então ele vai retornar true, dizendo que aquela lista que eu passei está ordenada, certo? Se a gente fizer uma modificação, deixa eu apenas executar aqui novamente. Vou botar aqui 10. Deixa ele terminar de executar. Pronto, executou. E aí vou executar aqui embaixo novamente. E aí ele retornou para mim false. Por quê? Porque essa lista aqui não está ordenada, certo? Então ele vai passar para lá, ele vai ordenar ela, guardar aqui dentro, e aí ele vai verificar se as duas listas são iguais. Como ele vai verificar que essa lista aqui tem um elemento fora de posição, não está igual à outra, então ele vai retornar false, certo? Então era uma questão também simples aí, bastava que vocês entendessem um pouco sobre o uso das funções prontas já que tem no Python, né? No caso, a função sorted aqui, que é utilizada para ordenar a lista. Beleza? Se tiver ficado alguma dúvida, postem aí nos comentários. E aí, por fim, a quarta questão era a questão mais extensa, né? Era um pouquinho mais trabalhosa, porém não era difícil também de fazer. Dava mais trabalho para responder, como eu já tinha dito lá quando eu passei a lista de exercícios, certo? Então, faça um programa que leia um número indeterminado de valores correspondentes a notas, encerrando a entrada de dados quando for informado um valor igual a -1, certo? Então, você vai ficar digitando várias notas. Quando o usuário digitar -1, ele vai parar de pedir para entrar com novas notas, certo? Que não deve ser armazenado. Então, o -1 não conta. Ele é apenas utilizado para sair da estrutura de repetição que você vai ficar digitando os números. Então, após esta entrada, faça mostre a quantidade de valores que foram lidos. Então, você pode colocar dentro de um laço e contar quantos valores o usuário digitou. B. Que droga. Exiba todos os valores na ordem em que foram informados, um ao lado do outro. C. Exiba todos os valores na ordem inversa a que foram informados, um abaixo do outro. D. Calcule e mostre a soma dos valores. E. Calcule e mostre a média dos valores. F. Calcule e mostre a quantidade de valores acima da média calculada. G. Calcule e mostre a quantidade de valores abaixo de 7. Então, aqui a gente vai lá resolver, né, a questão. Então, mesma coisa, criei um bloco de código só para as funções. E aí, no outro bloco de código, eu faço a chamada das funções. Então, a primeira função, para verificar a quantidade de valores que foram lidos. Então, criei uma funçãozinha bem simples, quantValores, vai receber a lista como parâmetro. Criei uma variável quantidade que vai iniciar em 0. Em seguida, coloquei dentro de uma estrutura de repetição, então, o i, né, que vai iterar dentro da minha lista, vai percorrer a minha lista inteira. Então, enquanto ele estiver aqui dentro, ele vai contar, vai incrementar o meu i, né, e mais igual a 1. Então, no final, ele vai retornar a minha quantidade. Então, ele vai percorrer a lista inteira. Enquanto tiver elementos, ele vai incrementando aqui a minha quantidade em mais 1. Certo? Quantidade recebe quantidade mais 1. É a mesma coisa que eu colocar assim. Então, tanto faz você fazer da forma como estava, né, a forma abreviada, como do outro modo aí. Então, a função para retornar a quantidade de valores, letra A, só precisava você fazer isso, certo? Então, uma estrutura de repetição e aí coloca uma variável para incrementar toda vez que ele contar um novo elemento, que ele passar por um novo elemento. Segunda função, letra B, exibir todos os valores na ordem que foram informados. Então, basta eu colocar para imprimir a minha lista. Terceira função, letra C, exiba todos os valores na ordem inversa. Então, coloquei aqui lista.reverse, ele vai pegar a minha lista e vai inverter ela, certo? Bem simplesinho, não precisa fazer nada demais.
Então, lista.reverse, ele vai imprimir a minha lista na ordem inversa. Aqui ele já está pegando o valor que tem lá que eu tinha executado anteriormente. Então, terceira função, né, a letra C, também bastava que você conhecesse aqui a função reverse para resolver o problema. Então, lista, ponto, chama a função reverse e aí coloco para imprimir a lista. Se você tem uma coisa que eu não tinha colocado aqui, que é para ele imprimir abaixo. Mas aí basta que você coloque um /n dentro do print, que ele vai imprimir um abaixo do outro. Continuando. Soma valores. Funçãozinha soma valores, a gente pode fazer de duas formas. Você pode colocar dentro de um laço, e aí ir pegando elemento por elemento e somando. Ou você pode fazer desse jeito aqui, que é bem mais simples, que é usar a função sum, que ele já vai somar todos os elementos que tem dentro da sua lista, certo? Então, bem tranquilo também. Eu vou retornar, né, para a minha chamada lá, a soma desses elementos. Média valores. O que é que eu vou fazer? Criei uma variávelzinha aqui chamada média. Essa é a letra E. Retornar a média dos valores da lista. Então, eu criei uma variável chamada média. Chamei a minha função soma valores, certo? Que já vai retornar a soma para mim, passando a lista como parâmetro, dividido pelo tamanho da lista. Então, eu vou somar todos os elementos, né? Chamei a minha função soma valores e dividir pelo tamanho da lista. Com isso, eu tenho a média. E aí, eu retorno a média para a minha função principal. Maiores. Essa função é a letra F, calcula e mostra a quantidade de valores acima da média calculada. Então, eu coloquei o nomezinho maiores. Quant maiores recebe 0. Essa função também, todas as funções aqui recebem a lista como parâmetro. Criei uma variável chamada quant maiores, que inicialmente recebe 0. Em seguida, uma estrutura de repetição, né, para percorrer toda a minha lista. E aí coloquei um if, um se, né, uma verificação. Se o elemento que eu estou verificando for maior do que a média de valores da lista, né, chamei a minha função média valores aqui novamente. Então, perceba que eu estou reutilizando as funções que eu já desenvolvi. Então, aqui eu usei a função soma valores, aqui eu estou utilizando a média valores, para eu não ter que fazer esse cálculo aqui dentro novamente, certo? Eu estou apenas chamando a função que eu já tenho pronta. Então, isso é muito útil quando você desenvolve um programa, você modulariza ele e você vai chamando as funções, né? Então, se o elemento que eu estou verificando na lista for maior do que a média de valores, eu vou incrementar o meu quant maiores em mais 1, certo? E aí, no final, eu imprimo aqui o meu quant maiores. Então, também era uma função bem tranquila, bastava que você pensasse um pouquinho aí na maneira de resolver. Então, repassando. Coloco dentro da estrutura de repetição para percorrer todos os elementos. E aí eu verifico elemento por elemento se ele é maior do que a média de valores da lista. Se for maior, eu vou incrementar a minha variável quant maiores, certo? E aí no final eu retorno ela. E aí por fim, a última letra lá era para verificar, acho que a quantidade de valores abaixo de 7. Então, bem parecida com essa outra aqui, só que ao invés de verificar se era maior do que a média, eu estou verificando se é menor do que 7. Então, mesma coisa, recebe a lista como parâmetro, criei uma variável chamada menores, em seguida, uma estrutura de repetição, né, o for, para percorrer toda a lista. Se, que é o elemento da lista, for menor do que 7, incremento a minha variável menores em mais 1. E aí, no final, retorno menores, certo? Então, bem tranquilo aí, pessoal. Bastava pensar um pouquinho aí que dava para resolver. Quem não conseguiu resolver essas funções, pega esse código, estuda, entenda como é que funciona, que aí você vai praticar, você vai melhorar o seu raciocínio aí no desenvolvimento desses algoritmos, certo? E isso vai melhorar também o raciocínio de vocês na hora de fazer as provas. Então, aqui é a nossa função principal. Criei um vetorzinho chamado notas, né, uma lista. Então, inicialmente ela está vazia, e aí ela fica aqui com while true, né? O que quer dizer esse while true? Ela vai ficar numa estrutura de repetição aí num laço infinito. Só vai parar quando eu der o comando break aqui dentro, certo?
Então, eu botei aqui nota, recebe int, input, digite a nota do aluno. Se nota for igual a menos 1, então eu paro. Por quê? Porque menos 1 é a condição de parada lá do programa lá inicial, né? Então tá aqui, ó. Se o usuário digitar menos 1, eu tenho que sair, né, da minha estrutura de repetição. Então, se a nota que o usuário digitou for igual a menos 1, eu paro, certo? Se não, notas append. Então, eu vou adicionar no final da minha lista cada uma das notas que for digitada pelo usuário. Então, vamos chamar a primeira função aqui, quantivalores, né? Já tá aqui embaixo, estou chamando ela dentro do print. Então, vou botar aqui 7, 5, 4, 8, 9, 6, e aí vou botar menos 1. Deu erro aqui, porque eu vou ter que reexecutar essa função aqui de cima. E como eu não executei ela ainda depois que eu liguei novamente, então vamos lá executar de novo. 7, 8, 9, 6, 5, 3, menos 1. Só apagar esse 8 aqui. Pronto. Então tá aí, digitei os valores, né? 7, 8, 9, 6, 5, 3 e menos 1. Então, quantos valores foram digitados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O menos 1 não conta. Então, a minha função quantivalores está funcionando, né? Retornou 6 aqui, o valor correto, certo? Então, como eu já tenho uma lista, da forma como ele está aqui, toda vez que eu executar, ele vai pedir para eu digitar novamente os elementos da minha lista. Então, vamos executar aqui nosso imprime lista. Só para não ter que ficar digitando os valores novamente. Eu vou passar aqui embaixo. Então tá aqui, ele imprimiu para mim 7, 8, 9, 6, 5 e 3, certo? Qual a terceira função? Imprime inverso, né? Então, imprime inverso, passando as notas. Ele inverteu essa primeira lista aqui que eu tinha passado. Ficou 3, 5, 6, 9, 8, 7. Quarta função. Soma valores. Passando notas. Então, a soma desses valores aqui deu 38, né? 3 mais 5, 8. Com 8, 16. Com 6, 22. Com 9, 31. Com 7, 38. Então, soma valores aí está correto. A outra função, depois de soma valores, é média valores. Passando notas. 6,33 é a média. Então, ele somou esses 6 números e dividiu por 6. E a média deu 6,3333. Deu uma dízima aí. Certo? Próxima função. Maiores, né? Se eu não me engano. Passando notas. Deixa eu só verificar lá se é maiores mesmo. Isso, maiores, e a outra é abaixo de 7. Então, ele vai retornar a quantidade de valores que são maiores do que a média. A média é 6. Então, a gente tem 9, 8 e 7 que são maiores do que a média, certo? E aí, por fim, como é o nome da função? Abaixo 7. Então, abaixo 7, passando notas. E aí, vou imprimir. E ele retornou 3 também, já que a gente tem 3, 5 e 6, que são menores que 7. Certo? Então,
Bem tranquilo também, pessoal. Vou encerrar aqui porque a aula já está com 24 minutos. Se tiver ficado alguma dúvida, postem aqui nos comentários que eu ajudo vocês, certo? E aí depois, no sábado, eu vou postar um vídeo comentando as respostas que eu recebi de vocês. Não vou identificar aí quem foi que fez, vou analisar as respostas que vocês me enviaram e aí eu vou postar o vídeo lá explicando o que é que pode ser melhorado, algum possível erro que eu encontre nas respostas, certo? Então, um abraço a todos, bons estudos.